abordar aqui questão muito legal, questão muito massa para a sua prova. Vamos lá, dá uma olhadinha aí, vou compartilhar a minha tela acerca dos direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Assinale a opção correta. A Constituição Federal estabelece que não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Tá bom? Vamos lá. Tal norma pode ser restringida por tratado internacional sobre direitos humanos, ainda que não aprovado por 3/5 dos turnos, por 3/5 em 2 turnos, me perdoe, uma vez que se trata de norma de eficácia contida, restringível. Olha que interessante essa questão. No começo você vai iniciar a leitura, você fica com a sensação que ele está falando da prisão civil por dívida, mas ele não está falando só da prisão civil por dívida, ele está falando de 2 assuntos dentro de um, tá bom? Vamos lá, o professor vai fazer a primeira divisão aqui, ó, a primeira divisão. Se nós parássemos na questão exatamente nesse ponto, e você perceba que a nossa figura, o nosso texto legislativo, nesse sentido, ele está copiando o texto da Constituição Federal de 1988, tá bom? Ele está copiando o nosso dispositivo constitucional. Então, bastante cuidado. O texto constitucional, ele proíbe a prisão civil por dívidas, ele permite a prisão civil pelo texto constitucional de 2 circunstâncias: o inadimplemento inexcusável do pagamento de prestação alimentícia, ou seja, a pessoa que não pagou pensão alimentícia, e o depositário infiel. São 2 hipóteses que a nossa Constituição permite. Entretanto, a figura do depositário infiel, em decorrência do Pacto de São José da Costa Rica, que também é chamado de Convenção Americana dos Direitos Humanos, ele passou a alterar esse dispositivo. Para você compreender o assunto, temos que dar uma olhadinha na súmula vinculante número 25. Súmula vinculante 25 é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ora, se a prisão civil do depositário ela é ilícita, então ela só é permitida no caso de não pagamento de pensão alimentícia, tá bom? Beleza, então o inadimplemento da pensão alimentícia vai gerar para nós esta figura. Agora perceba, bastante cuidado. A partir do momento onde o Pacto de São José da Costa Rica ele passou a produzir efeitos dentro do nosso ordenamento jurídico, nós passamos a ter, e essa é a expressão que eu preciso que você memorize, uma norma que trouxe para o nosso dispositivo constitucional um efeito, uma eficácia paralisante, tá bom? Uma eficácia paralisante. Por que ele trouxe uma eficácia paralisante? Porque o texto constitucional fala: prisão civil, em exceção do depositário infiel e do devedor de pensão alimentícia, mas o nosso Pacto de São José ele paralisou a questão relacionada à prisão civil do depositário infiel, tá bom? Agora vamos lá, vamos ler de novo aqui a nossa questão, para você sair dessa sensação bastante interessante. Dá uma olhadinha, algumas pessoas estão perguntando aqui no nosso chat se essa aula serve para o tribunal, para o TSE unificado. Serve, tá bom? Sem problema nenhum. Nosso foco é INSS, mas ela serve também para o TSE unificado, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ler de novo, ó. Leia de novo. A Constituição Federal estabelece que não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Perfeito. Aqui, até aqui esse momento, ela copiou o texto da norma. Agora é onde ele vem, na verdade, trazendo para nós a essência da pergunta. Qual que é? Ó? Tal norma, ou seja, esse preceito, pode ser restringida por tratado internacional sobre direitos humanos. Pode ser restringido? Pode. O que foi restringido? Foi isso aqui, ó.
Isso aqui que foi restringido por força do Pacto de São José da Costa Rica. Então vamos lá, ó. Tal norma pode ser restringida por tratado internacional sobre direitos humanos? Pode, ainda que não aprovado por 3/5 em 2 turnos, uma vez que se trata de norma de eficácia contida. E aqui vem ali o preceito constitucional do qual nós vamos abordar aqui novamente, tá bom? Então, eu preciso, para você compreender a plenitude dessa questão, é uma questão muito legal, viu? Que você enxergue aqui a nossa famosa pirâmide de Kelsen, tá bom? No topo da Constituição, no topo da nossa pirâmide, nós vamos ter a Constituição Federal e nós vamos ter também as emendas constitucionais, que são provenientes do poder constituinte, provenientes do poder constituinte derivado, onde ele vai fazer e vai elaborar a alteração do texto constitucional. Perceba que as emendas constitucionais que são realizadas na Constituição, elas passam a ter o mesmo status que a própria norma constitucional, tá bom? Agora vamos lá. O meio da pirâmide Kelsen, nós temos as chamadas leis infraconstitucionais, tá bom? Aqui nós vamos ter todo o trabalho do poder legislativo na criação das leis e na base da pirâmide Kelsen nós vamos ter aqui os chamados atos normativos, tá bom? Os atos normativos, o ato normativo... Tocando de note, Irineu. O professor apertou aqui sem querer, ele vai sair da... Vamos ver aqui, ele vai sair do formato apresentação. O professor apertou aqui sem querer, peraí, deixa eu voltar para a minha imagem. O professor fechou a apresentação sem querer, me perdoe. Só inverter aqui as telas. Então perceba, a nossa base, que é os atos normativos, ela vai ser estudada, ela é estudada por nós dentro do concurso público naquilo que tange a questão do direito administrativo, tá bom? Então o direito administrativo é quem estuda aí os atos normativos. O professor vai compartilhar de novo, eu só vou precisar fazer aqui... não, ele já veio adequado, ainda bem. Então, nesse caso aqui, a base da pirâmide Kelsen, ela vai trazer para nós os chamados atos normativos, tá bom? Então, quando nós olhamos aqui os atos normativos, eles vão ter aí o estudo no direito administrativo. Até aqui essa estrutura tá bacana, nada que você não tenha aí nunca visto alguma vez aí nos seus estudos. Agora, qual que é a nossa grande figura aqui que para auxiliar na resposta dessa questão? A nossa Constituição Federal hoje, ele traz que os tratados, eu vou deixar aqui na tela de compartilhamento, tá bom? Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, eles passam a ter a equivalência à norma constitucional. Então perceba, tratados internacionais que envolvam o assunto de direitos humanos, desde que sejam aprovados em 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, vão ter esse status de norma constitucional. Agora perceba, o grande sacada para você que responder essa pergunta é enxergar que a norma paralisante que deixou de produzir efeitos do depositário infiel, ela não tem status de norma constitucional. A bem da verdade, o Pacto de São José da Costa Rica, ele está exatamente aqui, ó, onde o professor está pintando de amarelo. Ou seja, ele é supra-legal, mas ao mesmo tempo infraconstitucional. Por que ele é supra-legal? Porque ele está acima das leis, mas ao mesmo tempo ele é infraconstitucional. Então o Pacto de São José da Costa Rica ele tem um status de norma supralegal, por consequência infraconstitucional. Agora perceba, nossa assertiva ela está correta, tal norma pode ser restringida por Tratado Internacional de Direitos Humanos, ainda que não aprovado por 3/5 em 2 turnos. Pode, que foi a realidade do Pacto de São José, quando ele passou a produzir efeitos no nosso ordenamento, essa redação que foi dada pela Emenda Constitucional 45 sequer existia, tá bom? E com isso, nossa assertiva está correta, correta. Olha quanta informação nós tiramos aí de uma única assertiva. Bacana? Beleza?